Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo legal com vocês? Eu sou Fausto Oliveira e começa mais um Desenve Notícias, o comentário que diariamente na Revolução Industrial Brasileira, de segunda a sexta, você encontra comigo falando sobre algum assunto da nossa economia. Hoje é sexta-feira, 16 de julho, e o assunto hoje é a Amazônia brasileira. Sim, a Amazônia. E por que especificamente o problema da Amazônia? Um consórcio de governadores de estados da Amazônia, né? Todos os estados do norte do Brasil, né, incluindo do Maranhão também, então está dentro do Conceito de Amazônia Legal, né, lançou um negócio chamado PRV, Plano de Recuperação Verde. É uma proposta de um desenho de propostas políticas, né, para se fazer uma recuperação econômica a partir da Amazônia, combatendo ali a devastação. Esse é um assunto que me chama muito a atenção, eu gosto de entrar nesse assunto sempre, porque a Amazônia guarda potenciais econômicos muito relevantes, potenciais biotecnológicos muito relevantes, potenciais da nova economia, da bioeconomia muito relevantes. E eu fiquei muito entusiasmado quando vi a notícia, mas infelizmente, lendo com mais atenção, meu entusiasmo arrefeceu um pouquinho. E esse é um pouco o comentário que eu queria fazer. Então eles fizeram o tal do consórcio Amazônia Legal, em que estão lá reunidos. É um desenho institucional interessante, quando governadores de estado num país que é uma federação se reúnem para propor alguma coisa e conseguir algum tipo de recurso, etc, etc. Mas, dependendo da qualidade do plano, a coisa pode ficar aquém do necessário ou aquém daquilo que se espera. Então vamos lá. Primeiramente, assim, criticar o fato de que os governadores apenas apresentaram boas intenções, porque a viabilidade, a factibilidade do programa que eles propõem, o PRV, é praticamente inteiramente dependente do Fundo Amazônia, que é, né, administrado pelo governo federal, e o que eles solicitam para começar a discutir a própria proposta deles é o descontingenciamento do Fundo Amazônia, em torno de 2 bilhões de reais, que estão contingenciados por razões, né, econômicas da administração fiscalista do governo federal atual, estão contingenciados desde, se não me engano, 2019. Evidentemente que o descontingenciamento desse fundo já devia ter sido feito há muito tempo. A questão não é discutir se vale ou se não vale prender o recurso, porque esses recursos carimbados, né, nos fundos, uma vez contingenciados, eles perdem a razão de ser. E quando são incluídos, né, dentro da massa de recursos do governo central, simplesmente se tornam passíveis de operacionalização na dívida pública, que é para onde vai a maioria dos recursos hoje contingenciados. Eles viram a administração de estoque de dívida pública oferecida diariamente ao mercado financeiro. Então é evidente que não há mérito em se discutir o descontingenciamento do Fundo Amazônia. Simplesmente ele deveria ser descontingenciado imediatamente e inteiramente aplicado na preservação lá do patrimônio natural da Amazônia, no combate ao desmatamento, ao garimpo ilegal, sei lá mais o quê. Isso está fora de questão. O problema apareceu então essa iniciativa que diz, não, temos um plano de recuperação verde, tá? E palmas para os governadores que tomaram essa iniciativa, mas nem tantas palmas assim para o conceito que é apresentado. Então vamos lá, que conceito é esse? O PRV está dividido em 4 eixos, a saber, colocar um freio ao desmatamento ilegal, tá? Ok, meritório, produção sustentável, tá legal, inovação e capacitação, ok, e infraestrutura verde, muito bem. E aí os recursos que eles orçaram, que somam 1,5 bilhão de reais, né, seriam divididos aí, segundo o que eu estou lendo aqui, da seguinte maneira: 25% para o eixo 1, ou seja, seriam 375 milhões de reais para o combate ao desmatamento ilegal. É um dinheiro interessante para esta atividade. 30% para o eixo 2, que seria 450 milhões de reais para a produção sustentável. 15% para o eixo 3, ou seja, 225 milhões para tecnologia verde e capacitação. E 30% para o eixo 4, 450 milhões para infraestrutura verde. Então, assim,
Desses 4 eixos, e aí com as suas, né, prioridades orçamentárias na cabeça dos governadores pensada dessa maneira, tem algumas coisas que são autoexplicativas, né? Combate ao desmatamento, todo mundo sabe o que é, por exemplo, né? Mas as outras coisas merece um pouco a gente descer um pouco no detalhe. Então vamos lá. A questão da promoção do desenvolvimento produtivo, que é o que mais me interessaria discutir, me parece, pelo que eu estou lendo aqui, que fica um pouco limitado, porque seria a reaplicação daquele velho conceito de estruturação de pequenos projetos locais comunitários de, por exemplo, cooperativas de produtos florestais não madeireiros, né? Atividades de piscicultura e agroflorestas, na verdade. Tudo isso é muito bom, mas acontece que nada se compara à possibilidade de promoção de inovações biotecnológicas a partir do ecossistema amazônico, né, na perspectiva de se construir cadeias produtivas mais ambiciosas e mais complexas. E isso me parece que o plano não contempla. A parte em que ele fala de inovação até contempla, fala aqui de bioeconomia, né, apoio à certificação de produtos para expandir a comercialização, etc. Mas não sei se vai conseguir chegar até onde realmente reside o potencial, não apenas de transformar a Amazônia numa enorme fonte de riqueza, mas também o próprio potencial de corrigir a estrutura socioeconômica amazônica que hoje conduz à destruição da própria floresta e das comunidades, né? No eixo inovação e capacitação, por exemplo, eles dizem aqui o seguinte: tecnologia verde, incluindo projetos para capacitação de mão de obra na floresta e nos centros urbanos. Investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias verdes e biotecnologia, melhora um pouco. Parcerias entre setor privado, universidades e institutos de pesquisas na área de biotecnologia e tecnologia verde. E pesquisas e desenvolvimento em saúde. Ou seja, tudo tratado de maneira muito geral. E lembrando que o eixo da inovação dentro do PRV é o que menos recebe recursos, ele recebe 15%. Isso segundo o próprio programa apresentado pelos governadores. Com 225 milhões de reais, se é que eles conseguirão o 1,5 bilhão que eles pretendem, é absolutamente insuficiente para fazer uma transformação da matriz produtiva amazônica atual, que é depredatória, em algo estruturado para se tornar uma bioindústria. E é a bioindústria que o Brasil deveria estar pretendendo construir, porque é ela que será capaz de transformar a lógica produtiva na Amazônia, que hoje é devastação do patrimônio natural massiva por um lado, pelo lado dos ricos, dos poderosos, dos latifundiários, e por outro, né, pequeníssimos projetos comunitários, né, que são praticamente marginais em termos econômicos, embora muito nobres em termos ecológicos, mas que não representam uma saída socioeconômica válida para as grandes maiorias dos amazônidas, ou seja, do povo que vive por lá, do povo que nasce lá e vive lá. Então, assim, enquanto não houver a criação de um verdadeiro eixo produtivo de novo tipo, de nova categoria para a Amazônia, vai haver um incentivo permanente, que não precisa nem ser colocado, simplesmente estará lá, um incentivo para a adesão de mais e mais pessoas, de mais e mais estoques de capital, de mais e mais energias produtivas à economia da destruição. E o que o PRV dos governadores falha é exatamente em não ter a ousadia de perceber e propor isto, uma verdadeira mudança na matriz produtiva amazônica. Me parece que o PRV apresentado agora simplesmente se limita a estimular a parte mais nobre, porém economicamente pouco significativa, daquilo que já existe. E que, se já existe, não é exatamente aquilo que tem o potencial de fazer a transformação que pode, de fato, acabar com a devastação do ambiente amazônico. Lembrando que a devastação não é apenas do patrimônio natural em termos vegetais, né? É o subsolo, é a água, né? É a capacidade de manutenção do regime de chuvas do Brasil, são as comunidades, não é verdade? É todo um problema humano, de geografia humana, né? Que está envolvido nisso, que depende de uma solução econômica.
E é por depender de uma solução econômica que, enquanto não houver uma verdadeira proposta de transformação da matriz produtiva amazônica, nesse sentido que eu estou colocando, eu não acredito, sinceramente, que possa haver uma verdadeira preservação socioambiental daquele bioma brasileiro, né? E, portanto, o nosso Green New Deal, né, como se discutiu, não sei se você está familiarizado com esse conceito, é um conceito que surgiu há poucos anos atrás nos Estados Unidos, baseado no antigo New Deal, o programa de recuperação econômica lá dos anos 30, após a crise de 29, que seria o New Deal verde, né, o novo acordo verde. Então, seria a ideia de fazer uma restauração das matrizes produtivas a partir de energias limpas e indústrias de alta tecnologia moderna, uma economia de baixo carbono, etc, etc, né? Para a nova economia sustentável do século XXI, que é muito legal, muito bom, mas que, quando se discute no Brasil, não se inclui exatamente a transformação da matriz produtiva do nosso maior problema e da nossa maior solução socioambiental, que se chama Amazônia, né? Em algo que possa aí sim virar não só um New Deal brasileiro, mas uma nova economia mesmo do Brasil, né? Porque o Brasil acaba importando o Green New Deal discutido pelos paradigmas da América do Norte e da Europa, como se instalar parques eólicos e transformar o setor automotivo em elétrico fosse o suficiente para o nosso problema ambiental. O nosso problema ambiental é muito maior do que isso, né? É um problema que envolve estrutura fundiária na Amazônia, é um problema que envolve direitos de populações originárias na Amazônia, é um problema que envolve, portanto, toda uma solução muito particular. E é exatamente por não discutir essa solução particular e tentar fazer assim uma espécie de mosaico de soluções, algumas importadas, outras caseiras, mas desconexas e não necessariamente com um potencial de ser significativo, né? Por fazer só esse mosaico sem propor a solução brasileira para o problema da Amazônia brasileira, é que o PRV dos governadores fica meio aquém daquilo que poderia e deveria ser. É isso. Obrigado, pessoal. Desenho de Notícias volta na segunda-feira.